Olá, estudante do nono ano, como é que você está? Vamos começar mais uma aula, agora a aula de número 51 de língua portuguesa, professor Wagner, para mais uma aula com vocês. E aí vocês precisam separar o material necessário, o caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e apontador, e também um dicionário. Coloque também ali a data do dia de hoje, número da aula e a disciplina. Eu vou deixar um tempo para você fazer isso e eu já começo a aula. Então vamos começar a aula verificando o que foi visto na aula anterior. Acompanhe comigo lá. Nós relemos aquele artigo cujo título é Mudanças climáticas impactam cada vez mais nossas vidas. Eu trouxe para você a letra da música Planeta Azul, ali a música que fez muito sucesso na década de 90, que já antecipava aí muitos problemas que nós estamos vivendo agora aí com mais intensidade, por assim dizer. Eu trouxe para vocês aqui um exercício para que vocês completassem as palavras com SS ou C cedilha. Trouxe também um exercício no qual vocês tiveram de relacionar ali a temática dos dois textos, né, do artigo de opinião e da letra da música Planeta Azul. E também um exercício aqui tratando do uso da vírgula, né, de algumas das utilizações desse importante sinal de pontuação que é a vírgula, que é utilizada, né, de diversas maneiras aí no discurso no momento em que você está produzindo, né, alguma coisa ou lendo, né, respeitando ali as entonações, as pausas necessárias dentro do texto. Lembrando que na fala a nossa entonação já marca as pausas, né? A vírgula serve para marcar essas pausas também ali dentro do texto, ok? Dentro do texto escrito. Então vamos ao início da aula de hoje. Veremos concordância, ou melhor, coerência e coesão, nada de concordância. Argumentação e também ampliação vocabular, certo? Então esses conteúdos que estarão presentes nessa aula. Então vamos lá. Você gosta de ler textos que trazem informações associando linguagem verbal e não verbal? Lembra o que é linguagem verbal e o que é linguagem não verbal? Só para retomar rapidamente com você aqui, a linguagem verbal é aquela linguagem que se efetiva através, né, por meio da escrita. Então tudo que tem escrita, texto escrito, corresponde à linguagem verbal. A linguagem não verbal é tudo que corresponde às imagens, às ilustrações. Então, muitas vezes, é muito comum os dois tipos de linguagem estarem associados ali dentro de um texto, de modo que a mensagem desse texto possa ser transmitida mais facilmente, com mais clareza. Ok? Então, basicamente, serve para isso. Elas são fundamentais aí no processo de criação do texto e também para facilitar a sua compreensão, o seu entendimento desse texto. Muitas vezes, a combinação desses dois tipos de linguagem nos ajuda a compreender melhor o assunto do texto, aquilo que eu acabei de falar. Aliás, o principal objetivo da combinação desses dois tipos de linguagem é esse aí, é ajudar na compreensão, na melhor compreensão do assunto que está sendo tratado no texto. Vamos checar então isso na prática, como é que acontece? Antes eu quero falar com você sobre o infográfico.
Ah, professor, infográfico, linguagem verbal, linguagem não verbal, é exatamente isso. O infográfico é um texto, é um gênero textual que trabalha concomitantemente, por assim dizer, ao mesmo tempo com as duas linguagens, a verbal e a não verbal. Elas se complementam ali dentro do texto. Então vamos lá à leitura do que é, né, um infográfico. Por info, entendemos informação, e por gráfico entendemos imagem, ilustração, etc. Dessa forma, podemos dizer que a arte da infografia é caracterizada por ilustrações explicativas sobre determinado tema. A partir dessa definição, confirmamos a popularidade desse gênero no meio jornalístico atual. Porém, esse gênero não ganhou destaque apenas dos meios de comunicação. Nas salas de aula, os infográficos auxiliam, com sucesso, nos processos de leitura, reflexão, crítica e produção de textos. Elementos presentes nos infográficos. Então, aqui nessa tabelinha nós temos os principais elementos aí dos infográficos. Textos, né, linguagem verbal, quadros, legendas, mapas, números, ícones, fundos, tabelas, ilustrações, fotografias. Então, todos esses elementos aí aparecem, ou a maioria deles aparecem, né, ali no infográfico, sempre que você lê um infográfico. É muito comum aquelas revistas, por exemplo, Super Interessante, a revista Mundo Estranho, trazer infográficos para explicar assuntos aí que muitas vezes são assuntos de difícil entendimento, assuntos que seriam mais difíceis de serem compreendidos se você lesse um texto que trouxesse somente a linguagem verbal, sem a linguagem não verbal sendo usada ao mesmo tempo. Então é por isso que o infográfico muitas vezes se torna um facilitador, por assim dizer, aí na compreensão de assuntos mais complexos. Então ali, ó, os tipos de infográficos. Enciclopédicos, infográficos centrados em explicações mais universais, como o funcionamento do corpo humano, o que são partidos políticos, etc. Específicos, infográficos que tratam de assuntos que são mais específicos, são frequentemente utilizados quando é necessário explicar um novo procedimento cirúrgico após algum acontecimento e é necessário retratar como é o novo cenário de determinado local, entre outras situações. Aí os dois tipos existentes de infográfico. Então agora eu vou trazer para vocês aqui um infográfico que vai dialogar com o tema que nós estamos tratando aí nessas aulas, nos diversos gêneros que eu tenho trazido para você. Então lá, ó. Vamos ler ali o texto 1. Está ali o Climate Change, a mudança climática. Se você mora em área rural, pequenas ilhas ou cidades costeiras, cidades grandes, a mudança climática ameaça sua saúde. Secas, inundações e ondas de calor aumentarão. Doenças transmitidas por vetores como malária e dengue ocorrerão mais por causa do aumento da umidade do calor. As necessidades básicas mais afetadas serão alimentos, a fome e a escassez de alimentos aumentarão com a seca, ar, o aumento da poluição e as mudanças do clima que afetam as estações do ano ocasionarão mais casos de alergia e asma, água, águas mais quentes e inundações aumentarão o risco de doenças transmitidas pela água potável e as de rio, lago, mar, etc. Então aí o texto, a gente tem a fonte ali, produtora é muito importante isso do infográfico, né? A World Health Organization. Então, portanto, a informação é fidedigna, é confiável desse assunto aí que eu tenho tratado com vocês. Hein? Agora eu trouxe no infográfico novamente ali o que a mudança climática ocasiona. Perceba ali que no texto, lembra que eu falei de linguagem verbal e não verbal, que aparecem ali juntas no texto? Notem que o que eu li aqui, que correspondente à escrita, é a linguagem verbal. E as figuras, as imagens, os ícones ali, ó, correspondem, né, correspondentes, portanto, à linguagem não verbal, a imagem lá dos prédios, da palmeira da casa, do casal ali com os filhos, né, com um filho de colo, um menor ali,
as imagens correspondentes às torres das indústrias, água, aos alimentos, então linguagem aí não verbal, ok? Entre 2030 e 2050, a mudança climática pode causar um aumento de 250 mil mortes por ano ocasionadas pela malária, desnutrição, diarreia e o estresse causado pelo calor. Olha só esse número, que alarmante, né? 250 mil mortes por ano. Assustador. Agora vamos ao texto 2, mais um infográfico para que nós leiamos juntos. Ali, ó. A ação humana vem provocando mudanças climáticas extremas. Então lá, quase um quarto dos gases estufa parte da agricultura e principalmente da pecuária. Os ecossistemas absorvem CO2, o principal gás que aquece o planeta. A criação de gado é responsável por grande parte das queimadas florestais. Refletir sobre o consumo excessivo de carne contribui para a preservação dos ecossistemas. Então a gente tem ali no centro também mais linguagem verbal, o uso do solo para suprir o alto consumo de carne, transformamos ecossistemas preservados em pastagens. Tem ali alguns números, veja, 22% é silvicultura, 12% outros tipos de terras, como desertos, 1% cidade e infraestrutura, só uma porcentagem bem menor, mínima, e 12% é agricultura, 37% pastagens, ali 18% ecossistemas preservados. Tá? Então ali alguns números relativos ao uso do solo. Para que nós usamos o solo? A porcentagem ali, o texto a gente tem Observatório Jovem de Mudanças Climáticas da Baixada Santista. Então, ali algumas informações relativas a esse texto aí. Ok? Então outro infográfico que eu trouxe para você analisar comigo. Então, aqui uma frase do escritor de ficção científica, né, conhecidíssimo, Isaac Asimov: nenhuma decisão sensata pode ser tomada sem que se leve em conta o mundo não apenas como ele é, mas como ele virá a ser. Então aí, ou seja, a preocupação, essa é a leitura que eu faço, né? Não tem de ser somente com o presente, mas também com o amanhã, com o futuro. Daí a importância da sustentabilidade, né? Temos de nos preocupar não só com a nossa geração, mas também com as gerações que virão, certo? Então vamos dar continuidade. O que você imagina que um rio diria se ele pudesse falar? Professor, mas como assim um rio falando? Você viu na aula anterior que eu trouxe a música ali que ficou muito conhecida, que fez sucesso na década de 90, a música Planeta Azul, Chitãozinho e Chororó, né, que fizeram sucesso cantando essa música, que traz ali justamente um trecho em que o rio lamenta ao ver a destruição que está em volta dele. Então, na literatura, no texto literário, no texto poético, isso é possível. Então, o rio pode ver, o rio pode pensar, o rio pode se expressar, reagir diante daquilo que ele está presenciando. Então, vamos verificar um texto que também trabalha com essa questão. Ingratidão humana. Nasço em um lugar bonito, elevado e sujeito a fortes ventos. Não me subestimem. No começo sou pequeno, frágil, límpido. Aliás, todos somos. No entanto, conforme vou caminhando por entre morros e matas, vou recebendo contribuições às quais vou ampliando o meu porte. Usam-me para diversos fins. Parecem acreditar que não posso ter um fim. Embora minha utilidade seja inquestionável, não tenho sido tratado com o cuidado que mereço. Eles acham que eu sou imortal, que resisto a tudo e todos e que sou obrigado a aturar diversos descasos sem reclamar. Às vezes reclamo, sendo o resultado de tal reclamação uma série de estragos. A culpa é toda deles. Sujam-me, encurralam-me, utilizam-me para irrigar lavouras, abastecer indústrias e cidades. Parecem não perceber que estou à beira da morte.
e minha morte significa fatalmente a deles. São, portanto, suicidas. Quero apenas o respeito que mereço. Ofereço tanto e é assim que me retribuem? Em vários lugares vejo a humanidade que às minhas margens surgiu chorar porque estou minguando. Eu, por enquanto, apenas rio. Então aí está um texto autoral no qual eu tentei me passar por um rio. Aí, no caso, eu escrevi em primeira pessoa, só que como se fosse o rio narrando, o rio contando a sua percepção, expressando os seus sentimentos em relação aí ao que estão fazendo com ele. Depois nós vamos voltar nesse texto numa outra aula para trabalhar um pouco melhor com alguns aspectos que ele traz aí, que ele introduz. Ok? Então vamos dar continuidade. Agora é com você. A primeira questão que eu trago é aquela. Em destaque no fragmento está. Alternativa A, um fato. B, um trecho narrativo. C, uma opinião. Ou D, um trecho descritivo. Vamos à leitura do fragmento? Embora os dados do relatório do IPCC demonstrem que as consequências pelo aumento da temperatura serão muito maiores e mais sérias do que imaginamos, o tema não deve se resumir à discussão entre diplomatas, políticos e cientistas. Na verdade, ele deve servir como um norte nos processos de tomada de decisão. Então ali eu trouxe um fragmento aí do artigo que foi lido na aula anterior. Então note que você tem ali um trecho, a metade do fragmento, destacado ali em negrito. Então você vai reler esse fragmento e vai me dizer o que está em destaque ali. Se é um fato, se é um trecho narrativo, uma opinião, ou se é um trecho descritivo. Então releia, pense, escolha a alternativa e eu já retorno com a correção. Será que você acertou? Vamos checar então. Uma opinião. É um artigo de opinião, né? Nada mais óbvio do que ali a presença de uma opinião. Ok? Não é um fato, porque fato geralmente está presente, ele pode também aparecer em textos, em artigos de opinião, aliás, é comum aparecer em fatos também em artigos de opinião, mas ele é mais comum, ele é preponderante, por assim dizer, ele predomina na notícia de jornal, em textos mais objetivos. O artigo de opinião, como o próprio nome já diz, contém também opinião, e o trecho que está destacado ali corresponde a uma opinião. Um trecho narrativo não é, porque não é uma contação de história.
e um trecho descritivo não é um trecho que contém descrição, a predominância de descrição. Ok? Então, muito bom. Vamos à próxima questão ali, a questão de número 2. Ao emitir sua opinião, o articulista dá a entender. Então, ainda pensando ali sobre o mesmo fragmento. Então, quando o articulista emite, no caso ali é a articulista, né, quando ela emite a sua opinião, o que dá a entender? Que o que tem sido feito até então já é algo relevante. Ok? Então, o que se tem em relação à problemática que é colocada ali, o que tem sido feito até o momento atual já é algo importante e relevante, considerável. B. Que é preciso agir não se restringindo apenas a discursos e protocolos, né? Que fala muito, muita reunião, muito acordo, né? É preciso agir e não ficar só nisso. C. Que discussões entre autoridades são muito importantes. É isso que está ali em destaque? Ou D. Que o aumento da temperatura no norte do planeta é mais acentuado. Então agora quero que você, logicamente, releia o fragmento, releia as alternativas e faça a escolha daquela que você julga ser a correta. Resposta correta, que é preciso agir, não se restringindo apenas a discursos e protocolos. Perceba lá, ó. O tema não deve se resumir à discussão entre diplomatas, políticos e cientistas. Na verdade, ele deve servir como um norte nos processos de tomada de decisão. Então, tomar decisão subentende-se que é agir, que é fazer alguma coisa, não ficar só apenas falando, fazendo reunião. Reunião que pouca objetividade tem. Ok? Então, vamos à próxima questão. A questão agora é de número 3. Pesquise e escreva o significado dos vocábulos em destaque no fragmento. Então vamos ali à leitura do fragmento e verificar quais são, né, os vocábulos. De fato, se as previsões se concretizarem, teremos o colapso de alguns ecossistemas com a consequente extinção de espécies e mudança em todo o equilíbrio planetário, o aumento do nível e aquecimento de oceanos, seca e calor extremo em algumas regiões, como temos percebido recentemente, provocando o aumento da fome e disseminação de doenças, inclusive com maiores chances de novas epidemias. Então as palavras ali, os vocábulos que estão em destaque são disseminação e colapso. Quero que você
pesquise o que significam esses vocábulos e escreva para mim o significado deles. Vou deixar um tempo para você fazer isso e na sequência eu retorno. Então vamos à resposta ali do que significam essas palavras, vamos verificar os que significam esses vocábulos. Primeiro deles, colapso. Estado daquilo que está desmoronando, do que está em crise ou prestes a acabar, ruína. E disseminação, ação ou efeito de disseminar, de espalhar em vários lugares. Então, aí estão os significados dessas expressões. Notem que eles fazem todo sentido, né? Colapso ali de alguns ecossistemas seria ali a destruição, né? A ruína desses ecossistemas, e a disseminação de doenças no texto, que seria aí o espalhamento, né, dessas doenças. Certo? Vamos então agora a mais uma questão, a questão de número 4, agora sim tratando dos textos que eu trouxe na aula de hoje. Questão de número 4. Ao se comparar os dois textos, pode-se afirmar. Quais dois textos? O 1 e o 2, que estão ali lado a lado, os dois infográficos. Então, quando comparamos os dois, o que nós podemos afirmar? Alternativa A. Que o texto 1 e o texto 2 tratam do mesmo assunto da mesma forma. Então, o assunto é o mesmo e a forma com que os textos tratam esses assuntos, esse assunto é a mesma. B. Que o texto 2 trata dos efeitos da mudança climática e o 1 da causa. C. Que o texto 1 utiliza apenas a linguagem verbal e o 2 a não verbal. E D. Que o texto 1 trata dos efeitos da mudança climática e o 2 da causa.
Agora é aquilo. Você vai reler novamente os textos, vai reler as alternativas e vai escolher aquela que você acredita ser a correta. Agora é com você. Eu já volto. Vamos checar a resposta correta, qual é? Alternativa D, que o texto 1 trata dos efeitos da mudança climática, e o 2 da causa. Vamos observar ali para ver se corresponde mesmo. Então lá, o texto 1 está ali, se você mora em efeitos. Certamente lá, secas, inundações, doenças transmitidas, ali a falta de alimentos, escassez de poluição do ar, enfim, inundações, todos ali presentes no infográfico 1. E a causa para o que está colocado, que está sendo colocado no texto 1, está no texto 2, de acordo com a alternativa ali. Vamos ver. A ação humana vem provocando mudanças climáticas. Então a causa é a ação humana. Então ali, veja, quase 1/4 dos gases estufa parte da agricultura, principalmente da pecuária. Então a causa também, gases de efeito estufa. Percebeu aí comigo? Então corresponde ali a alternativa D. A alternativa D é a correta, portanto. Vamos à próxima questão. Questão de número 5. Conforme o que consta do infográfico, qual é a condição para se ter a saúde ameaçada pela mudança climática? Então o texto 1 ali, ó, o infográfico, ele apresenta uma condição. Qual que é essa condição? É a condição para se ter a saúde ameaçada pela mudança climática. Você vai ler ali para mim e vai tentar identificar qual que é essa condição e responder. E na sequência eu volto com a correção.
Vamos checar então qual que é a condição. A condição é morar em área rural, pequenas ilhas ou cidades costeiras. Então, essa é a condição colocada pelo texto. Próxima questão. Você tem ali uma imagem bastante impactante. Questão de número 6. De acordo com o que se pode ler ao lado, ursos polares estão morrendo. Então, alternativa A. Devido às baixas temperaturas do Ártico. B. De cansaço por causa das grandes distâncias que eles têm de nadar. C. Em decorrência da fome ocasionada pela escassez de alimentos. Ou D. Graças à caça desenfreada. Vamos à leitura ali, ó. Cada vez mais quente. Devido ao aquecimento global e à consequente diminuição da cobertura de gelo no Ártico, a distância que os ursos polares precisam nadar para encontrar alimentos é maior. E apesar dos exímios nadadores, às vezes eles acabam morrendo afogados devido ao cansaço. Ok? Agora é com você. Eu já volto. Vamos checar então a resposta. De cansaço por causa das grandes distâncias que eles têm de nadar, diminuindo a cobertura de gelo, aumenta obviamente a quantidade de água, e aí eles precisam nadar por uma distância maior e acabam se cansando e muitos acabam morrendo. Vamos à próxima questão. Questão de número 7. Acerca das palavras destacadas no fragmento, pode-se afirmar. Então ali temos o fragmento. Leia comigo. Usam-me para diversos fins. Parecem acreditar que não posso ter fim. Então a gente tem lá, ó, que elas têm grafia e pronúncia parecidas, mas sentidos diferentes, que têm sentidos próximos, que não foram utilizadas de forma lúdica, que o autor quis fazer um jogo de palavras ao utilizá-las, e que elas foram usadas para construir uma rima. Então você vai escolher aí quais frases que correspondem às palavras ali fins e fim. Ok? Faça isso e eu já volto com a correção.
Vamos checar então a primeira afirmação ali, será que ela procede ou não? Sim, elas têm grafia e pronúncia parecidas, mas sentidos diferentes. Ali no usam-me para diversos fins, quer dizer, usam-me com diversos objetivos, com diversas intenções, com diversas finalidades. Então tem sentido de finalidades ali, fins. E parecem acreditar que não posso ter fim, ali o sentido é fim de final mesmo. Fim, quer dizer, um ponto final. Então, por isso a primeira corresponde. E a outra? Que tem sentidos próximos. Não, elas, como eu acabei de dizer, elas têm sentidos totalmente diferentes. Que não foram utilizadas de forma lúdica. Elas foram utilizadas de forma lúdica, né? Foi feita uma brincadeira com essas palavras, porque são parecidas justamente. Que o autor quis fazer um jogo de palavras ao utilizá-las. Então, sim. E a outra, a última frase, que elas foram usadas para construir uma rima. Não foi esse o objetivo da utilização desses vocábulos. Ok? Então ali está só a primeira e a penúltima frase que correspondem. Vamos então à última questão. O sentido que a conjunção em destaque imprime ao ligar as orações é de A. Temporalidade, B. Comparação, C. Finalidade ou D. Contraste. A conjunção em destaque é a primeira palavra do fragmento. Embora a minha utilidade seja inquestionável, não tenho sido tratado com o cuidado que mereço. Então agora você vai pensar sobre a expressão, sobre a palavra embora. Qual que é o sentido que essa palavra introduz? Eu já volto. Então vamos à correção. A alternativa correta é contraste, né? Seria uma espécie de oposição, um contraste. Veja, embora a minha utilidade seja inquestionável, quer dizer, embora não se possa questionar a utilidade, não tenho sido tratado com o cuidado que mereço. Então, embora seja útil o rio, ele não tem sido tratado com o cuidado que merece. Percebeu ali a oposição entre as ideias? Por isso, a ideia de contraste. Ok? Então chegamos ao final da aula de hoje. Cuide-se e até a próxima. Valeu!